E não pode haver um direito melhor concebido nas suas origens se nós não tivermos essa educação básica, essa educação adicional e a preparação. Se nós não pudermos sair, não pudermos veicular, como também a doutora diz, pelos órgãos competentes ou pelas vias competentes, aquilo que é o necessário para que o direito seja bem feito. E o problema, pois, o problema pior é o da aplicação da justiça. Porque o da aplicação da justiça, que é o bem final, sim, o bem final, o produto final do que seja a preparação e o estudo do direito, depende muito e, sobretudo, de todos nós e daquilo que contribuímos para as formações das leis. Pois um dos problemas que há, como todos sabem, e veem, e ouvem, e auscultam, e leem, começa logo pela feitura das leis. É rara a lei que é feita que não possa ter mais que um sentido ou dois. Eu até vos dou um exemplo. O velho Código de Seabra, que foi anterior a este Código, ao atual Código, com as emendas, no artigo 1º dizia assim: só o homem é sujeito de direitos e obrigações. Logo, a mulher estaria excluída, numa interpretação literal, não é? Mas é verdade. É o que está no Código de Seabra, no artigo 1º. Só o homem é sujeito de direitos e obrigações. Mas este exemplo, que vale como cábula, se quiserem, está plasmado em qualquer lei. As leis são feitas por um engenheiro no gabinete das obras públicas porque surgiu aqui um problema, por um diretor-geral porque surgiu além outro problema, e não há uma elaboração perfeita das leis. E, sobretudo, há uma outra coisa terrível para o juiz, é que sobre os mesmos temas há várias legislações que não têm um espírito que nós chamamos vou dizer uma palavra mais comum para não dizer a palavra direito, de conciliação entre elas, ou seja, não tem um elemento sistemático. E algumas legislações, como é, por exemplo, a Lei do Ambiente hoje, tem tantos diplomas, se quiserem ir ver pela net ou em qualquer lado, são tantos os diplomas que torna-se quase impossível. Eu dizia isto a uma professora de Direito Administrativo quando estava em elaboração o atual Código do Procedimento Administrativo, a doutora Glória Garcia, que acho que é uma aluna dileta do professor Freitas do Amaral. Ela é professora já na faculdade, e contei-lhe um caso que eu conhecia através do meu filho, e ela disse: eu estou a fazer uma coligenda dos diplomas sobre o ambiente, ainda não sei quantos são. Ainda não sei quantos são, quanto mais aplicá-los. E isto vinha a propósito de um caso tão simples quanto este. Uma madrinha de um filho meu, que é advogado, ali para os lados de Águeda, comprou um terreno para fazer uma vivenda, licenciou, contratou um empreiteiro, tudo isto, não é? E quando ia para construir, a vizinha do lado, ou o vizinho, que se calhar até jogava as cartas com ela, escreveu para a Direção de Ambiente de Aveiro a dizer: o meu vizinho anda a despejar lixos tóxicos no meu quintal. Isso foi o suficiente para o guarda do ambiente ou parecido lá ir, levantou um auto de notícia que em si estava cheio de erros, mas isso era ao menos naqueles espaços para preencher, e então aplicava-lhe uma coima, mas isto foi há 15 anos para aí, uma coima de 500 contos na altura. Isso ainda estaria lá dentro das molduras da aplicação da coima ou da multa, como habitualmente ainda dizem as pessoas, mas depois tinha esta barbaridade. E que, de todo modo, tinha o prazo de 30 dias para pôr os resíduos todos no barreiro. Mas no barreiro porquê? E foi a primeira pergunta. No barreiro, porque, ao que parece, no barreiro havia uma estação de despoluição de terra. Bom, este caso teve um desenvolvimento que correu bem, pronto. Mas permitiu que eu tivesse uma conversa alongada sobre a doutora, e ela me pediu até para lhe dar os pormenores deste caso, para ela, nessa coligenda de estudos, ou enfim, que estava a tratar porque o direito está tão dispersado
que o juiz às vezes encontra sobre uma diarreia legislativa, passa a expressão, que o problema nem é da diarreia legislativa, é compaginar essa diarreia legislativa toda e, sobretudo, a aplicação da lei no tempo, porque havendo vários diplomas que regulam a mesma coisa, isto tem uma importância formidável no direito penal, nos outros também, mas no direito penal, visto que mexe connosco, porque no direito penal os que são juristas sabem disso e os que não são também sabem, vagamente, que a lei deve aplicar-se sempre a lei mais favorável. Desde que uma pessoa seja julgada ou pronunciada, a sua situação penal deve ser tratada da forma mais favorável, conforme o perigo, conforme o facto suscetível de penalização nasceu debaixo desta ou daquela outra lei. Isto dá aqui agora, por exemplo, como estão a ver no caso Casa Pia, modificaram a lei a propósito da senhora Delva Salves Gertrudes, não é? E o caso dela ou estaria prescrito ou estará prescrito, porque a lei que, entretanto, fizeram será mais favorável. E isto tem um outro problema terrível. É que, e também se diz, a propósito do caso de Casa Pia, é que, não havendo uma coerência sistemática, não havendo até uma seriedade legislativa, permite-se que uma lei seja feita ad hoc, para o caso em concreto. E, portanto, não pode haver uma justiça boa sem uma coordenação sistemática de todas as leis. Isto ainda é mais grave, sabendo que, como todos sabem, os que são juristas sabem isso porque têm a vivência terrível, há vários códigos e, mesmo nos assuntos que deviam ser comuns, como é, por exemplo, o prazo dos recursos, que deveria haver uma lei que dissesse o prazo dos recursos é igual em todos os sistemas jurídicos. Não é 20 dias, no outro é 30, no outro é 10, no outro tem que apresentar logo o recurso, no outro tem que fundamentá-lo, no outro não sei o quê. Isto cria uma instabilidade terrível que torna, de facto, a justiça difícil, muitas vezes, de aplicar e, se eu posso dizer isto sem espírito corporativo, as piores vítimas disso não são as partes, são o juízo. Porque nenhum juiz quer proferir uma decisão má. A pior coisa que um juiz pode sentir é que está a aplicar uma decisão má. E também uma outra coisa que está na ordem do dia, é o caso Casa Pia, não dos outros, mas ele é disso uma experiência, não direi tenebrosa, mas pouco recomendável, também não, entendem. A demora. Ora bem, isto tem a ver também com a formação, muito com a formação das leis, com a formação de todos nós que transmitimos ou veiculamos ao Governo, à Assembleia da República, a quem faz as leis. Como sabem, quem faz as leis é a Assembleia da República. Mas nós é que veiculamos isto tudo através dos nossos agentes. Reparem, no caso de Casa Pia, todos sabem, dos jornais, da televisão, foram indicadas 900 ou 1000 testemunhas. Como é que um processo destes pode ser rápido? Mas mais, se um advogado quiser fazer ainda mais habilidades ou ardil, põe uma testemunha em Bragança, outra em Vila Real de Santo António e pede, sei lá, a inquisição por pecado, ou prorrogatórias, ou até no estrangeiro. Isso provoca necessariamente logo que se façam esta pergunta: porquê 900 testemunhas e para quê? Porque quem faz um requerimento desse, necessariamente que não pode estar a querer que a verdade seja facilmente apurada. E outro dos problemas, o grande problema que o juiz tem, é da formação cívica. Voltamos à educação. Porque há países, por exemplo, eu dou-vos o caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma pessoa sente-se menos considerada